Rádiocast Boas Novas. Um programa de reflexão bíblica, música e cultura cristã. Apresentação Maílson Lisboa. Sejam muito bem-vindos novamente ao nosso Rádiocast Boas Novas. É uma programação da Igreja Presbiteriana em São Jorge. E hoje, em clima de Dia dos Namorados. Então, como nós estamos aí diante dos Dias dos Namorados, nosso assunto será casamento. Vamos refletir um pouco nesta instituição divina, a primeira criada por Deus, como uma dádiva ao homem e à mulher. Você que ainda não se comprometeu, está solteiro ou entrando em relacionamento, fique conosco também. Vai também abençoar a sua vida. Vamos ter reflexões, palavra e música também. E música romântica. Então chame seu amado ou sua amada para ouvir com você. E fique conosco até o final. Eu quero começar relembrando aqui quando Deus instituiu o casamento lá no Éden. São versículos muito bonitos. Lá em Gênesis, no capítulo 2, nos diz assim: O Senhor Deus disse ainda: Não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e levou-o até ele. E o homem disse: Esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada varoa, porque do varão foi tirada. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Jesus, mais à frente, comentando esse acontecimento, diz: De modo que já não sou mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus ajuntou. Marcos 10, versículo 8 e 9. Então, nós vemos a beleza e a dignidade que o nosso Deus e o Senhor Jesus dá ao casamento. O casamento é uma instituição para toda a vida. Então vamos seguir o conselho do Rodolfo Abrantes em sua música que diz: Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Vamos começar ouvindo essa música do Rodolfo Abrantes, Todo Dia até Morrer. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive. Eu quase morri de saudade enquanto eu não levantei e me virei pra ver o bem que o Pai me fez. Ele pôs em mim a vontade de ser de alguém por quem meu coração parou e bateu outra vez. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer. Quem sabe eu encontro um jeito perfeito. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive. O jeito que eu te amo me prova o quanto ele me ama. Cordão que não se arrebenta, é forte a nossa aliança. Tão pura como uma criança, o Pai me fez te ver. A forma como ele te enxerga, sorrindo enquanto te carrega, o zelo com que ele te cerca, enquanto você descansa. Gravou em mim essa lembrança pra eu saber como fazer. Eu quero me apaixonar todo dia até morrer. Me alegro só de encostar e ouvir seu peito. Eu vou recomeçar todo dia até morrer.
dedico essa canção a todas as famílias, pais, mães, filhos e filhas que fazem do lar o melhor lugar. E o Senhor é o mar ao redor que protege essas ilhas. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede o de muitos rubis. Ela é mais do que eu quis, é mais que eu sonhei. Eu sei, eu sou mais que feliz. Quem encontra uma mulher, encontra um tesouro. Onde está o meu tesouro, está o meu coração. Minha inspiração para ser o melhor que eu puder ser. O melhor para você, deixará o homem sua casa, se unirá a sua mulher e juntos serão uma só carne. No mais alto dos montes ou no mais fundo dos vales, o que Deus uniu, o homem não separe. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive. Deus me deu amor, me deu você, e esse dia pra eu aprender a usá-lo sem medida. Nosso amor vive. Casamento é uma expressão de cumplicidade e intimidade, e essas são expressões de amor que devem estar presentes no casamento. Vamos ouvir agora sobre esses pontos tão importantes na análise da música Salto, da Sandy, feita pelo Iago Martins. Sandy, em shows na turnê Meu Canto, costumava dizer que os compositores muitas vezes têm a necessidade de compor. Algumas músicas eles compõem, outras eles arrancam de dentro deles. Esse é o caso da música Salto, que ela escreveu em parceria com seu marido Lucas Lima. E sim, esse é o Mundo Cópia sobre uma música da Sandy. A música Salto surgiu de um poema que a cantora presenteou o marido. Nela, a cantora, que é conhecida pela imagem imaculada, mostra que no casamento ela não tem maquiagem, ela é nua e crua. Só com você desço do salto, tiro a maquiagem. É no casamento que as pessoas são elas mesmas. No casamento, a mulher pode descer do salto. No casamento, Sandy pode se mostrar falha e imperfeita, porque no casamento haverá compaixão. Posso me revelar, falha e imperfeita. E talvez essa seja a palavra-chave: casamento. A instituição fundada pelo próprio Deus antes mesmo da queda. Em Gênesis 2:24, temos que, por esta razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e eles se tornarão uma só carne. Por esse motivo, o homem e mulher deixam a casa de seus respectivos pais e se unem para dar início a uma nova família. Conforme explica Longman III, o casamento envolve um homem e uma mulher deixarem os pais e constituírem uma nova unidade familiar. Suas vidas se unem, o que é fisicamente expresso por meio da relação sexual. Esta narrativa nos informa que o casamento, apesar de todos os seus problemas posteriores à queda, não é o resultado da maldição, mas o propósito de Deus na criação. Não há forma humana maior de intimidade do que o casamento. Nos dizeres de Fabrini Viguier, quando a Bíblia diz que o casamento faz os dois se tornarem uma só carne, ela está afirmando que o matrimônio é a relação mais íntima que duas pessoas podem experimentar. Só o casamento tem o poder de unir duas pessoas dessa forma. De forma semelhante, o homem do subsolo, na história contada por Dostoiévski, em Memórias do Subsolo, diz que há nas lembranças de qualquer um coisas que não são reveladas a todos, mas apenas aos amigos. Há ainda aquelas que sequer aos amigos são reveladas, mas apenas a si mesmo, e ainda assim em segredo. Mas há finalmente aquelas que até a si mesmo se teme revelar. E tais coisas qualquer homem decente tem acumuladas aos montes. Chega-se até o seguinte: quanto mais decente é o homem, mais ele as tem. O homem do subsolo, no entanto, não mencionou que devemos revelar nossas questões aos nossos cônjuges, porque depois de Deus, eles são os alvos de nossas confidências. É isso que Sandy continua dizendo na sua canção. Me decifra e me traduz nas minhas sombras, você vê a luz. Me decifra e me traduz. Essa frase lembra a esfinge de Tebas, que lança enigmas para os viajantes. Quem não decifrava os enigmas era devorado pela fera que tinha formato de animal e de mulher. A esfinge é derrotada por Édipo, na peça Édipo Rei, de Sófocles. Mas, ao contrário da esfinge de Tebas, Sandy pede que o marido a decifra e a traduza. Você sabe tudo e tudo bem, o que eu sou de verdade, e só presa a você eu me sinto em liberdade. Ela possui imperfeições, sombras,
mas também qualidades que são percebidas apenas pelo marido. É como se o marido dissesse: per tenebras lucem quero. Pela escuridão, eu procuro a luz. O marido sabe tudo dela, não sabe quem realmente o outro é. E tudo bem, pois não há segredos no casamento. Isso é revelado até no direito. No Brasil, o Código Civil dispõe, no artigo 1511, que o casamento estabelece comunhão plena de vida, com base na igualdade de direitos e deveres dos cônjuges. O casal de juristas Nelson e Rosa Maria Neri, comentando esse artigo, diz sobre a comunhão plena de vida. A expressão revela a importância do princípio da solidariedade, aqui designado em sua forma mais particular e eficiente, de atenção e zelo de um cônjuge para com o outro e para com sua prole, bem como de provimento material e moral de todos, uns para com os outros. Esse é o sentido da norma, que expõe, a um só tempo, não apenas a causa moral do casamento, mas a viga mestra de sua eficiência como mecanismo para o sustento e resguardo moral e material dos membros da família que ele protege juridicamente. Ou seja, a vida dos cônjuges é aquela que carrega o mesmo jugo. No mesmo sentido, o artigo 1565 diz que, pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da família. Os cônjuges dividem a mesma sorte, são companheiros e igualmente responsáveis, cada um exercendo seu papel complementar em sua família. Só com você, sonho mais alto, enfrento os meus limites, escuto a minha voz, subo o tom das minhas canções. Sandy se abre inteiramente ao marido. Um incentiva o outro a vencer seus medos e a enfrentar os limites. Um dá a mão ao outro e ambos avançam. Ao se casarem, aqueles que carregam o mesmo jugo possuem deveres também estabelecidos por lei. O artigo 1566 diz que são deveres de ambos os cônjuges: fidelidade recíproca, vida em comum no domicílio conjugal, mútua assistência, sustento, guarda e educação dos filhos, respeito e consideração mútuos. Posso me perdoar, desafiar os medos e sorrir só com vontade, me jogar de corpo inteiro. O casal Neri, já citado aqui, comentando a vida comum, diz que a vida em comum pressupõe a coabitação, a intimidade da convivência. A lei pretende que a família forme uma unidade de pessoas, afetos e compromissos, de sorte que sejam compartilhados os momentos de ventura e desventura do casal e dos filhos. É em decorrência desse dever que os cônjuges se impõem o débito conjugal, expressão máxima da vida em comum. Esses deveres só podem ser plenamente cumpridos se houver comunicação entre os cônjuges e o desnudar completo. Sua mulher é quem melhor te entende. Seu marido é quem está lá por você. A honestidade entre os cônjuges é tão séria que, atendidos os requisitos legais, é possível anular o casamento pelo chamado erro essencial sobre a pessoa do outro cônjuge. O que Sandy entendeu é que, diante de seu cônjuge, você pode ser quem você realmente é, com todas as imperfeições de um ser humano pecador. Talvez esse seja o relacionamento mais próximo daquele que temos com Deus. E não é por menos que o relacionamento do casamento é comparado com o relacionamento entre Cristo e a Igreja. Deus sabe todas as coisas e nos conhece mais do que nós mesmos. E nossos cônjuges devem nos conhecer intimamente, devem saber do que tememos e no que nos alegramos. Escrita em parceria com seu marido, salta uma música que mostra o interior do que estava Raising Cain no coração da Sandy. É daquelas raras canções que nascem como uma procriação da alma e que nos ensina que um casamento firme é daqueles que, diante do cônjuge, não temos medo de descer do salto e encontramos no outro a liberdade de nos prendermos àquele que nos decifra e nos traduz. Lembro bem a primeira vez em que eu te vi. Não dá pra esquecer o sol brilhando ali e você sorrindo sem imaginar que eu te percebi.
São momentos inesquecíveis. O mundo para e nasce um grande amor. Eu e você. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limites. Hoje estou aqui. Você disse sim, Deus abençoou. Vamos nos casar. Tantas provações tivemos que passar, mas o nosso amor conseguiu vencer. Valeu a pena cada experiência. Crescemos juntos, nada foi em vão. Eu e você. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limites. A nossa história não acaba aqui. São tantos sonhos pra realizar. Eu vou até o fim por causa deste amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limites. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limite. Eu vou até o fim por causa desse amor. Você me fez entender que não há medo pra nós dois. Enfrento o que vier, qualquer situação. Com você não há limite. Não, 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 não. Com você não há limites. Nós vamos agora à reflexão da palavra e eu quero refletir com vocês na festa de casamento que Jesus participou e ali fez o seu primeiro milagre. Está lá em João, no capítulo 2. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedras, que os judeus usavam para as purificações, e cada um cabiam cerca de 100 litros.
Jesus lhes disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus transforma água em vinho em um casamento de um parente ou amigo próximo de sua família. E esse é o primeiro milagre que nós temos conhecimento. O primeiro milagre, ser em um casamento, tem um significado especial. Podemos lembrar aqui que foi no âmbito do casamento, ali de Adão e Eva, que a festa da criação foi maculada pelo pecado. E que a celebração do relacionamento de Deus com a sua criação se inclinou para o desastre. Mas é aqui nessa celebração do casamento que Jesus vai fazer o seu primeiro milagre e mostrar a natureza da sua missão. Ele veio transformar essa celebração da vida, que se tornou uma grande tragédia por causa do pecado, em uma celebração ainda mais bela e cheia de alegria. A missão de Cristo não se resume na luta e derrota do pecado e do mal, mas também no estabelecimento da alegria verdadeira e no retorno à celebração da vida, no seu propósito original, criado por Deus. Jesus fez isso em um casamento e Ele pode fazer de novo. E queria conversar com vocês hoje sobre como Jesus abençoa um casamento. E nós vamos ver que Ele abençoa, primeiramente, com a sua presença. Cristo ele já havia iniciado o seu ministério. Então tudo que Ele vai fazer de agora em diante será em prol de revelar a sua glória como o Filho de Deus. Então podemos perguntar: como participar de uma festa de casamento pode cooperar nessa missão? Muito do ministério de Cristo nós temos que entender que foi mostrar a preciosidade da vida e das pessoas, a beleza e a grandeza da criação de Deus. Então Jesus, na sua caminhada, Ele recebeu as criancinhas e as abençoou. Ele alimentou e se importou com as multidões. Ele curou pessoas enfermas. Ele se compadeceu da dor e chorou com aqueles que estavam chorando. Ele recebeu pecadores arrependidos. Ele aceitou convite para jantares. Ele se dignou com a injustiça. Ele teve amigos, e amigos até mesmo que foram mais íntimos do que outros, e compartilhou com esses amigos suas tristezas. Cristo nos ensina como a vida deve ser vivida, porque Ele foi o homem perfeito. E aqui Ele está em um casamento mostrando que, diante de Deus, esta é uma instituição digna, criada pelo próprio Deus. E a Bíblia nos ensina que um homem e uma mulher que se unem e se casam são agora co-herdeiros, desfrutam juntos da graça da vida. Isso está lá em 1 Pedro 3,7. A Bíblia chama o casamento de graça da vida, uma dádiva de Deus. Então a fé em Cristo e o próprio Cristo, Ele redime e dá maior significado às alegrias que nós temos nessa vida. E nós aprendemos aqui que se algo é digno da participação de Cristo, haverá celebração. Ele celebra conosco as nossas alegrias. Nós vemos que Maria havia sido convidada, e por costume da época, toda a família também estaria automaticamente convidada. Mas o texto nos mostra que Jesus foi convidado de uma forma especial juntamente com seus discípulos. Então, se o casamento ele é uma instituição criada por Deus, Ele é Senhor sobre cada casamento. Mas ainda assim Ele precisa ser um convidado especial. E Ele pode se tornar, sim, um convidado especial para aqueles que o convidam para participar dessa graça da vida. Você precisa a cada dia, de forma consciente, convidar a Cristo para participar do seu casamento, entregando esse casamento em suas mãos e desejando torná-lo algo digno e belo para que Cristo celebre com vocês e seja ali glorificado. E como nós podemos fazer isso agora? Você pode fazer isso agora em uma oração, dizendo: esteja aqui conosco, Senhor, participando dessa graça que o Senhor nos concedeu.
Você pode fazer isso em oração de entrega, dizendo: Senhor Jesus, meu casamento é seu. Você pode fazer isso em oração de consagração, dizendo: Senhor Jesus, eu ofereço o meu casamento ao Senhor para que ele seja para a sua glória. E é o que nós aprendemos na palavra de Deus, que o casamento ele é algo criado por Deus que melhor reflete o relacionamento de Deus com o seu povo. Foi assim no relacionamento de Deus com Israel. Deus sempre se colocava no papel de marido que redimia e acolhia aquele povo, apesar de suas tantas falhas. Cristo, agora no Novo Testamento, Nova Aliança, ele é o noivo e a sua igreja é a noiva. Então, Cristo abençoa o casamento quando ele é um convidado especial desse casamento. Quando esse casamento está entregue em suas mãos, para que ali ele seja louvado, adorado e glorificado. Como Jesus abençoa um casamento? Também com sua direção. Jesus, então, ele está celebrando aqui com amigos, famílias e discípulos o casamento. Mas um problema surge. O vinho acaba. E isso era uma catástrofe social para a família dos noivos. Seria uma grande vergonha, porque naquele tempo a festa de casamento durava 7 dias. E durante esses 7 dias, os noivos tinham que prover o vinho e tudo mais para que as pessoas pudessem celebrar com eles. Havia um provérbio judaico que dizia: sem vinho não há alegria. Então, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus vai até ele e diz: eles não têm mais vinho. A pessoa que mais conhecia Jesus naquela situação era Maria. E ela sabia muito bem que se existia um problema, aquele que poderia ter a melhor saída para ele seria o Senhor Jesus. Nós não sabemos ao certo se Maria esperava de fato uma solução milagrosa ou uma solução comum, mas sabemos que ela confiava nele para trazer uma solução. E Jesus, quando ela chega até Jesus, Jesus diz: mulher, que tenho eu contigo? O termo mulher aqui é um termo de respeito. Significava madame ou minha senhora. Mas Jesus diz: o que tenho eu contigo? Cristo aqui ele faz uma separação necessária, um distanciamento que Maria deveria compreender. Ele não estava mais debaixo da sua obediência. Ele estava debaixo da sua obediência até certo momento, mas agora ele não é apenas mais o seu filho. J.A. Carson, um teólogo, esclarece que em João 2,3, Maria abordou Jesus como sua mãe e ela é levemente repreendida. Então, Maria, ouvindo aquela palavra de Jesus, diz aos serventes: fazei tudo que ele vos disser. Aqui em João 2,5, ela reage como uma crente e a sua fé é honrada. Maria ainda não sabia o que Jesus faria, mas entrega o problema ao filho e nele confia. Nas palavras de Hendrickson, ele diz: há em Maria uma completa submissão e uma contundente expectativa. A presença de Jesus em nossa vida, em nosso casamento, em nossa família, não significa ausência de problemas, mas significa que ele estará presente e teremos sempre direção. E como um casamento precisa de direção? Você que é casado sabe muito bem disso. O casamento é uma dádiva, mas pode se tornar também um campo de guerra. Porque são dois pecadores que disseram sim um ao outro. Eles agregaram suas qualidades, mas também levaram juntos os seus defeitos. O Cristo presente precisa também ser o Cristo Senhor, aquele a quem prontamente recorremos e estamos prontos a seguir a sua direção. E é isso que os serventes fazem, ainda que suas ordens pareçam sem sentido. O vinho aqui era um símbolo da alegria. Então, quando faltar o vinho da alegria na família, no casamento, busque a Cristo. Ele tem a direção. Podemos confiar nele e então iremos experimentar os seus milagres. Jesus abençoa um casamento, estando presente, mas também com a sua direção. Porque quando ele está presente, ele é agora Senhor do nosso casamento. Então precisamos entender a sua vontade para nós dentro daquele relacionamento que ele nos concedeu. Como Jesus abençoa um casamento? Também com seus milagres. A obediência e o milagre são a tônica aqui nesta parte. Jesus deu uma ordem aparentemente desconexa com o problema, mas que foram prontamente atendidas.
Se nós quisermos experimentar os milagres que Deus pode fazer em nossa vida conjugal ou em nossa família, devemos aceitar os desafios de Sua palavra. Cristo precisa ser o Senhor em nossas vidas, aquele que nos orienta, muitas vezes para longe daquilo que as pessoas fazem no senso comum, daquilo que as pessoas entendem como correto. Não, nós acatamos os desafios dele em Sua palavra e nos propomos a obedecê-lo dentro daquele relacionamento que o convidamos para estar, aquele que nós buscamos a sua direção, e quando ele nos ensina o que fazer, ainda que isso seja tão conflitivo a nós, tão contrário aos nossos desejos, nós temos que obedecê-lo. E então aqui experimentamos os seus milagres. Ao fazer esse milagre, Cristo tirou o vexame daquela família e trouxe honra. E como nós precisamos disso hoje? Precisamos tornar os nossos relacionamentos em lugares onde Deus está sendo honrado e glorificado, aonde a beleza a qual Deus planejou para aquele relacionamento. Cristo mudou o cenário por seu poder. Ele fez da escassez do que era inferior, daquele vinho que foi servido primeiro, e trouxe a abundância daquilo que era superior. Ele trouxe mais ou menos ali 600 litros de um vinho de um sabor desconhecido até mesmo a alguém que era perito em vinhos. E ele diz: você guardou o melhor para o final. Aquele vinho tinha um sabor especial, porque Cristo era o agente transformador dele. E nosso casamento também pode ter um sabor especial, diferente, se nós sujeitarmos nosso casamento a Cristo e obedecermos a sua direção. Quando Cristo está presente e é o Senhor que nos direciona em nossa família, no nosso casamento, Deus faz milagres. Nós experimentamos milagres. Então, qual é o milagre que precisamos hoje em nossa família e casamento? E eu creio que é um milagre de transformação. Precisamos transformar primeiro a nossa visão de casamento. Precisamos vê-lo como uma dádiva de Deus e não como um peso ou um atraso de nossa suposta, e aqui eu coloco entre aspas, felicidade. Nosso coração precisa ser também transformado de todo egoísmo e orgulho para um coração com bondade e amor genuíno. Precisamos da transformação que só Cristo, que salva pecadores egoístas e orgulhosos, pode fazer. Então, nosso casamento, nossa família, precisa de Cristo. Aquele que sabe lidar com as nossas imperfeições e nos dar o sabor e a graça de viver algo belo e bonito. Teremos um casamento perfeito? Não, mas como disse Francis Schaeffer, nenhum de nós é perfeito nessa vida, mas podemos gozar daquilo que é belo, sem esperar que ele seja perfeito. Como Jesus abençoa um casamento? Com a sua presença. Convide-o. Cristo abençoa um casamento com a sua direção. Que ele seja Senhor sobre esse relacionamento e que a sua palavra oriente os seus dias. Ele faz isso também com seus milagres. Entregue o seu casamento diante do Senhor e creia que o Senhor pode transformar em algo belo, algo que pode ser desfrutado por duas pessoas imperfeitas, mas que se comprometeram nessa aliança de amor e de graça que o Senhor nos concede. Que o Senhor abençoe o seu casamento. Que o Senhor Jesus possa estar presente nesse casamento e fazer um milagre de transformação. Meu bem, me dê a sua mão. Ao entrarmos juntos na embarcação pro outro lado do mar, além do que o olho vê, com vento em nosso favor, não temos o que temer. Tempestades certamente irão nos alcançar.
estaremos do lar. Meu bem, não esqueça caneta e papel. Pra pôr em palavras o que iremos ver na rota diante de nós, escrita por nossas mãos. Que mapas não podem dizer, com traços, com pontos e vãos. Tempestades certamente irão nos alcançar. Longe no alto mar, sem uma estrela nos guiar, mas a calmaria virá com águas tranquilas em mãos, na luz que dá nome à manhã. Mais perto estaremos do lar. Meu bem, me dê a sua mão ao entrarmos juntos na embarcação. Estamos terminando aqui o nosso programa de hoje. Falamos sobre o casamento. Eu rogo a Deus que o Senhor possa sim estar presente na vida de você e do seu cônjuge, que a sua direção lhe alcance o coração para que vocês superem todas as dificuldades que estarão à frente e nunca desistam. E os milagres do Senhor acompanhem a vida de vocês, transformando a cada dia o coração de vocês para que eles sejam cada vez mais fiel, mais companheiro, mais amoroso e paciente um para com o outro. Vamos terminar orando ao Senhor e rogando a sua bênção sobre nós. Pai bendito e de graça, coloque diante do Senhor, Pai, agora cada uma dessas pessoas que me ouvem, aqueles que são casados, que não são, para que o Senhor lhes dê sabedoria para o bem viver, Pai. O Senhor nos concedeu a vida e juntamente com a vida tantas dádivas, Senhor, mas tantas vezes nosso coração pecaminoso as corrompe e as destrói. Mas Cristo Pai veio a este mundo para mostrar que à beira do caos o Senhor pode trazer transformação e renovar a nossa celebração e alegria em Tua presença. Pai, que possamos confiar nele como Senhor, obedecer a Sua voz e seguir os Seus ensinos. A Ele, Pai, que foi o homem perfeito e foi, Pai amado, a cruz para ser o nosso Salvador suficiente. Nós te damos graça, Pai, por Tua palavra em nossa vida. Te damos graça por esse programa na rádio. Rogamos que o Senhor continue abençoando essa vila, continue abençoando, Pai, a cidade de Alto Paraíso. Continue abençoando essas pessoas que aqui estão ouvindo, Pai, esse podcast. Continue nos dando a cada dia da Tua graça, Pai. Nós somos gratos ao Senhor por tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Deus abençoe, querido. Até a próxima. Um abraço.